Bom, gente, espero que todos tenham um excelente fevereiro. A gente está entrando aqui no segundo mês de 2024 e eu, como comentei com vocês lá no finalzinho de 2023, eu passaria a testar o Big Linux. E isso aconteceu, era para ser um teste que ia durar um mês, mas ele está se estendendo. Já cheguei no fevereiro com ele, está sendo uma experiência muito bacana. E eu vou comentar com vocês alguns êxitos que eu consegui com o Big Linux, utilizando a interface gráfica XFCE, KDE, né? Tem muita coisa acontecendo junto com o sistema, então tem muita coisa ali que realmente eu estou vivenciando com uma experiência de uso prolongada que, na verdade, eu nunca tinha tido antes, né? Então está sendo um aprendizado bem interessante. O Pacman, que é o gestor de pacotes, enfim, né? Eu vou comentar um pouquinho disso para vocês, das minhas descobertas, de como é que está sendo a experiência. Eu estou devendo uma OVA, que eu prometi no vídeo anterior, mas essa OVA ela vai vir, mas ela vai chegar a partir do momento que eu ganhar um pouquinho mais de experiência com o leitor, para entregar realmente uma paradinha prontinha para vocês testarem, junto com as dicas que eventualmente eu vou jogar aqui no TTS. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho então o Big Linux, as coisas bacanas que eu consegui com ele. Vamos lá. Bom, assim, já de pronto, né, eu tenho precisado trabalhar com questão de servidores, tá? E aí a gente tem essa questão de renomear arquivo em lote, a gente tem essa questão de transferir arquivos da nossa máquina para um servidor, de toda uma gama de atividades, renomear arquivos, né, trabalhar com tags, é uma necessidade que eu tenho tido agora nas últimas semanas, em função do meu trabalho. E o Big Linux, por exemplo, ele tem lá o Krename, que é bem interessante para fazer esse trabalho de renomear arquivo em lote. Ele vem com muita coisa para o padrão. Algumas coisas, inclusive, já passaram aqui pelo TTS, como, por exemplo, aquele conversor de arquivos, o INF, que é excelente. Ele é um conversor que converte arquivos de áudio, arquivos de vídeo, enfim, é uma belezinha mesmo, já passou pelo canal. Se falar das ferramentas do próprio KDE, tem ali um montador de dispositivos Android, que na verdade é o KDE Connect, né? E aí tem uma integração que é, enfim, um pouquinho mais superior à do Gnome, porque lá no Gnome a gente usa a extensão GS Connect, já passou aqui no canal também, né? Mas no KDE a coisa é mais roots aqui, a coisa é mais... E com o nível de acessibilidade também bem bom, é isso que é bacana pra gente, que é importante mencionar aqui, né? Transfira arquivos do computador para o Android e vice-versa, dentre outras coisas que é possível de ser feito com isso, né? Ele também tem um montador de dispositivos Apple, né? Que é bem legal esse montador de dispositivos Apple. A gente entra a gente pluga ali o iPhone no computador, e aí esse montador já monta ali, e aí ele vai te dar aquele acesso que a Apple deixa tu ter, tanto faz no Windows, no Linux, enfim, né? Mas é um acesso bacana, porque entra ali na pasta de onde estão os arquivos, dentro ali da partição dedicada ali à Apple, do dispositivo montado. E é legal porque, ao invés de aparecer, por exemplo, as pastas, né, visualmente falando, né, aparece o ícone dos programas. Então aparece ali o ícone do iMovie, aparece o ícone do... Enfim, cara, é muita coisa acontecendo ali, né? Eu tive um problema com o gestor, com um terminal nativo, né? E aí o Marcelo lá do Linux TV, ele sugeriu o Utilix, aí eu instalei o Utilix, resolvido o problema também, né? Então, o nível de acessibilidade aqui está muito bom. Tem algumas coisas que eu faço, como, por exemplo, downloads de vídeo do YouTube, por exemplo, né, onde eu vou usar lá o vídeo downloader, o Chrome e o navegador de arquivos. Eu sempre uso essas três ferramentinhas quando eu estou fazendo esse tipo de procedimento, né? Rolam certos travamentos ali na voz do Orca, porque está havendo um acesso à memória, blá, 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 blá. Isso no Gnome, né? No KDE isso também acontece, só que menos. Olha que interessante, né?
Então, enfim, como vocês já acompanharam no primeiro vídeo, tem uma série de coisas rolando sobre acessibilidade dentro do universo QT, do universo KDE, né? E aí, nesse contexto, tem um trabalho muito bacana sendo feito pela comunidade Big Linux e um interesse desta comunidade em tornar o sistema mais inclusivo, né? Então, a gente está acompanhando isso. Eu agora realmente estou acompanhando entusiasmado isso, porque a gente deseja sucesso para eles. No que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, porque ali faltam alguns poucos reparos, né? A gente precisa ter ali um acesso ao instalador, né? O instalador ele não pode inibir o Orca, né? Principalmente quando entrar na questão ali do acesso root, né? Que eu imagino que seja esse o motivo do travamento do Orca, né? Você ativa lá o Anaconda, que é o instalador, e quando o Anaconda vem, ele vem em modo root e mata o processo do Orca. Quero que seja isso, porque geralmente é isso que acontece, né? A gente, inclusive, quando troca de área de trabalho e sai da área de trabalho que está o Anaconda e vai para uma outra área de trabalho, está lá o Orca funcionando, mas se a gente volta para o processo onde o instalador está rolando, mata o processo do Orca. Então tem alguma coisa aí, porque o Anaconda em si ele não é inacessível. A gente já instalei inclusive aqui no TTS, sistemas operacionais baseados em Linux rodando o Anaconda, né? Tem uma paradinha muito legal que eu descobri, mas antes, por favor, não deixe de se inscrever aqui no TTS Supremo, curtir, compartilhar, comentar o nosso conteúdo, enfim, toda aquela mão para deixar os videozinhos aqui do TTS Supremo ainda mais relevantes para a galera que se interessa nesses assuntos, principalmente quem se interessa por inclusão digital, acessibilidade digital. Me chamo Neymar, por aqui desde 2012 no TTS Supremo, no canal, desde 2011 no blog, né? O blogzinho sempre aquele clima de meio, né, abandonado, né? E o canal também, né? A gente tem uma vida tão corrida, por isso a interação aqui no TTS ela é importante também, porque o YouTube exige uma dedicação que eu não tenho, né? Eu faço as coisas aqui realmente por paixão, por carinho, né? Não tenho um compromisso com o YouTube, eu não tenho um compromisso com a AdSense, né? Eu venho aqui quando dá e procuro fazer o melhor possível para trazer essas coisas bacanas aqui para vocês, beleza? E-mail aqui do TTS, ttssupremo@gmail.com. Também tem aqui as mídias aqui do canal, aqui, né? Enfim, os nossos grupos, coisa nada. É isso aí. Mas seguindo, tem um atalho que a gente costuma utilizar bastante para nos mover nas docs lá no GNOME, né? Então aquela doc mais ou menos estilo Apple, que o pessoal gosta de utilizar. E eu nunca tinha ficado tempo suficiente para estudar o KDE e identificar se a gente tinha alguma coisa parecida para lidar com os painéis do KDE, da mesma forma como a gente lida, enfim, com a doc lá no GNOME, enfim, com um painel de atividades, enfim, né, com aquela linha superior que tem lá em cima também, né? E mexendo, dando uma olhada, lendo ali, realmente ficando com o sistema operacional instalado, eu descobri, eles têm um atalho que é muito parecido com o atalho lá do GNOME. O GNOME é Ctrl Alt, não é muito parecido não. No GNOME é Ctrl Alt Tab, e aí você é movido para a barra superior ou para dock, ou enfim, você faz essa alternância, né? Mas aqui no KDE, o comando é o Alt Super P de painel. É um comandinho fácil da gente lembrar, né? Alt Super P, né? Ou seria Super Alt P. Enfim, né? Testem aí depois, que estiver testando alguma distribuição baseada no KDE, e com esse, eu vou botar o comandinho falando Super aqui na edição, aqui, né? Mas enfim, esse comando ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer essa alternância, né? E aí é interessante a gente entender o tipo de área de trabalho que a gente está utilizando, né? Então quem assistiu aquele primeiro vídeo vai lembrar que eu sugeri o primeiro modelo de área de trabalho, que é aquele modelinho com menu em lista, que é o menu único, né? Lembra muito lá o Windows, enfim, aquele menu mais simples que o Windows tinha, né? Que era um menuzinho em lista, aquele menu mais antigo, né? Mas de lá para cá, eu, como usuário de GNOME, eu gosto da doc,
né, no canto inferior da tela. Eu deixei aqui o Big Linux o mais semelhante possível, tanto na aparência quanto na usabilidade com o GNOME, nesse sentido de área de trabalho. E eu modifiquei esse atalho, consegui modificar esse atalho. Lá no GNOME eu coloco o Super Tab para fazer essa alternância, né? E aqui no Big Linux eu também consigo fazer agora essa alternância usando o Super Tab. Então, Super Tab área de trabalho, Super Tab dock. Né? E agora eu estou usando essa dock aí que é mais ou menos semelhante às docks mais recentes do GNOME, é semelhante à dock que a gente encontra lá na Apple, nos Macs, né? E, cara, isso mudou tudo, vocês não fazem ideia de como isso muda, de como isso ajuda essa dock fazendo essa alternância e conseguindo passear por ela, né? Usando as setas para a esquerda e para a direita, tem acesso a um monte de coisa. Né? Tem acesso a notificações por ali, a calendário, a volume de microfone, os favoritos que eu jogo ali, enfim, tem toda uma gama de possibilidades que se abre a partir do momento que eu consegui trazer essa alternância para o meu uso. E aí vocês testem aí também, já é um pequeno comandinho, mas que abre uma brecha ali para uma usabilidade muito melhor, muito mais eficiente, muito mais agradável, né? Do que simplesmente a gente, até então, eu conseguia me mexer ali naquela dock usando o mouse, né? Não é o ideal, né? O ideal, enfim, eu tenho baixa visão, então o ideal é realmente fazer essa navegação via teclado, e isso eu consegui. E aí, com o tempo, eu vou mostrando mais coisas para vocês, porque tem muito mais coisa interessante para a gente mostrar. Vou ficar aqui com o Big Linux durante um bom tempo, pelo que eu estou percebendo, e aí alguns conteúdos vão começar a ser gerados nesse sistema operacional aqui para o TTS Supremo, bem como lá para o blog também. Beleza, gente? Já pela paciência de sempre, um abração, até a próxima, tchau, tchau.